ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, mudou novamente o tom de suas declarações sobre o isolamento social. Na quarta-feira, ele tinha ajustado seu discurso ao do presidente Jair Bolsonaro, contrário ao isolamento mais geral e favorável ao isolamento apenas de doentes crônicos e pessoas maiores de 60 anos. Embora não tenha sido direto e explícito, hoje Mandetta foi mais enfático na defesa de que as pessoas que podem devem ficar em casa. Ele justificou essa postura advertindo que o sistema de saúde não pode se sobrecarregar, pois aumentaria a letalidade da Covid-19 por falta de vagas em hospitais e UTIs. Ele disse que o fato de as pessoas estarem em casa já fez, por exemplo, o número de internados por acidentes de trânsito diminuir, o que liberou espaço para os que precisam se tratar da Covid-19. Mais uma razão para a gente diminuir bastante a atividade de circulação de pessoas no intuito de diminuir o trauma, que é um efeito também secundário benéfico, além do efeito de diminuir a transmissão. Mais uma razão para a gente ficar em casa parado até que a gente consiga colocar os equipamentos na mão dos profissionais que precisam. Porque se a gente sair andando todo mundo de uma vez, vai faltar para o rico, para o pobre, para o dono da empresa, para o dono do botequim, para o dono de todo mundo. O ministro Mandetta disse que vai se pautar por critérios técnicos e pela ciência. Nós precisamos ter racionalidade e não nos mover por impulso nesse momento. Nós vamos nos mover, como eu disse desde o princípio, vamos nos mover pela ciência e pela parte técnica, com planejamento, pensando em todos os cenários. Quando a gente fala de colapso, ou de sobrecarga, ou de sobreuso no sistema, a gente está falando disso, não só de sobrecarga na saúde, mas, por exemplo, na logística. O ministro da Saúde enfatizou que o desafio do novo coronavírus é inédito no mundo e que a doença ataca a saúde, a economia e a sociedade como um todo e que, por esse motivo, exige toda a cautela. E aí eu volto a repetir. Muitas vezes aqueles têm muito... Hoje está cheio de professor de epidemiologia, está cheio de fazedores de conta, de cálculos. Prestem atenção. Esta epidemia é totalmente diferente da H1N1. Não há receita de bolo. Quem raciocinar pensando nesta aqui foi assim, vai errar feio. Essa não é assim. Essa causou não uma letalidade para o indivíduo. Não é esse o nosso problema. Nem daqueles que falam assim, essa doença vai matar só 5 mil, só 10 mil. Não é essa a conta. A conta é, esse vírus ele ataca o sistema de saúde e ataca o sistema da sociedade como um todo. Ele ataca a logística, ele ataca a educação, ele ataca a economia, ele ataca uma série de estruturas no mundo. A entrevista foi precedida por uma reunião na manhã de hoje entre o presidente Jair Bolsonaro, o ministro da Saúde, o ministro da Justiça, da Defesa, Infraestrutura e do Desenvolvimento Regional. Isso gerou novamente boatos de que o ministro seria demitido por discordar do presidente na questão do isolamento social na atual fase da pandemia. Mandetta comentou os rumores. Sei que hoje, essa semana, ficou todo mundo, mas e o ministro? O ministro sai, o ministro não sai. Volto a repetir. Vou ficar aqui junto com vocês enquanto o presidente permitir, enquanto eu tiver saúde e não puder sair. E digo mais, aqui no fundo do Ministério da Saúde tem um lugarzinho que era uma creche, tem um quarto ali. Se o povo da equipe aqui, se estiver com gripe e tiver tudo bem, inclusive eu, nós vamos ficar no quartinho ali. Para a gente ficar perto, pelo menos a gente ficar conversando. Ou na hora que não for mais necessário nós estarmos aqui. Na hora que falarmos, olha, cumprimos o nosso dever, e está encerrado a nossa participação no Ministério. E vamos trabalhar essa equipe e vamos terminar com essa equipe.
O ministro da Saúde descartou, neste momento, a discussão sobre quarentena vertical, só de idosos, ou horizontal, que pega todas as idades. Ele disse que o que não pode haver é uma parada de todos em todo o Brasil. Um discurso compatível com o que já vem sendo praticado por orientação de governadores. Ficar em casa quem puder para que os trabalhadores de serviços essenciais possam trabalhar. Entre eles, aquele que abastece as cidades de alimentos e outros insumos. Não existe quarentena vertical, não existe quarentena horizontal, não existe nada. Existe necessidades de arbitrar num determinado tempo qual é o grau de retenção que uma sociedade deve fazer. O lockdown, que é a parada absoluta total, ela pode vir a ser necessária em algum momento, em alguma cidade. O que não existe é um lockdown, um fechamento de todo o território nacional ao mesmo tempo desarticulado. Isso é um desastre que vai causar muito problema para nós da saúde. Mandetta disse que tudo precisa ser articulado no acordo nacional entre prefeitos, governadores e governo federal e que o Ministério da Saúde está trabalhando nesse sentido. O ministro disse que, enquanto esse acordo não sai, os governadores devem seguir os parâmetros que adotaram até aqui. Agora não é hora de sobrecarregar o sistema de saúde, seja em nome do que for. Agora é hora de aguardar. Vamos ver como essa semana vai se comportar e nós vamos ter nessa semana a discussão dentro da saúde para achar os parâmetros. Aqueles que tomaram medidas de acordo com a sua localidade, sem o parâmetro, usou o parâmetro próprio, utiliza o seu parâmetro, que nós vamos construir um consenso para nós podermos andar. O ministro criticou aqueles que querem convocar protestos pelo fim do isolamento. Fazer movimento assimétrico de efeito manada agora, nós vamos daqui a 2 semanas, 3 semanas, os mesmos que falam, vamos fazer uma carreata de apoio, os mesmos que fizerem vão ser os mesmos que vão estar em casa. Não é hora agora. Mandetta explicou por que o comércio não pode reabrir e também por que os jovens têm que ficar em casa, apesar de terem apenas sintomas leves em sua maioria. Por que se suspende aulas? Se todas as crianças e os jovens, como vocês viram aqui, eles não, se têm a doença, são portadores assintomáticos, são sintomas leves. Por que a gente os tira da aula? Que é muitas vezes o que falam, deixa as crianças e os adolescentes irem para a aula. É porque eles, como são assintomáticos, ao voltarem, eles não sabem. E eles só simplesmente transmitem. Como eles voltam para casa e a casa tem cômodo com... né, nós temos aí um número enorme, temos um déficit habitacional no Brasil enorme, ele pode contaminar 5, 6 pessoas. Quando a gente diminui a mobilidade, cada um que é positivo contamina 2. Quando a gente deixa todo mundo andando, cada um, 6. E isso vai fazendo a progressão geométrica e faz essa curva super rápida. Se eu deixar a movimentação social contínua, eu não estou preparado ainda para, na hora que chegar lá no Zé Pereira, a hora que chegar lá na periferia, e a periferia do sistema sobrecarregar em bloco o sistema de saúde dele. Ele ainda está organizando o sistema dele de saúde. Em breve, ele precisa ter, bom, estou ok, estou organizado. Então toma, usa esses indicadores, porque colocou para fechar, agora não sabe como é que libera. Todo o comércio está falando, eu quero abrir. Eu quero abrir, eu quero abrir. Calma, porque nós vamos ter que fazer isso, uma regrinha para vocês saberem. Ah, tá, então eu vou abrir assim, eu faço o teste do funcionário. O restaurante que tinha 100 mesas, agora vamos fazer com 50. Tem que marcar, não pode ter fila de espera, não pode ter buffet, ficar aquela banda de gente com um prato na mão, um atrás do outro. Então, algumas coisas que nós vamos ter que colocar para serem pontos de referência, para não falar que está tratando assim ou assado. E pouco antes do fim da entrevista, o ministro elogiou a preocupação do presidente Bolsonaro. Espero que a gente tenha tranquilizado todos vocês. Vamos trabalhar. Essa semana a gente encerra, começa amanhã, domingo, com um trabalho aqui no Ministério da Saúde e vamos ver se a gente consegue fazer um plano mínimo que compatibilize saúde e economia. Esse é
o nosso trabalho de final de semana junto com a equipe econômica. Como ir, como voltar, o que funciona, o que é essencial, o que pode rodar a economia. O presidente está certíssimo quando ele fala a crise econômica vai matar as pessoas não aguentarão a fome. Está certíssimo e nós somos 100% engajados em achar a solução junto com a equipe da economia. Eu acho que a gente tem uma fórmula já trabalhada, eu coloquei ela em discussão, nós estamos discutindo com os secretários, vamos aumentar, vamos melhorar e acho que precisa de um grande pacto em torno dela para que a gente possa sair do outro lado. O ministro da Saúde encontrou uma outra maneira de agradar o presidente. Criticou o trabalho da imprensa, afirmando que os meios de comunicação são sórdidos porque, na visão dele, só vendem se a matéria for ruim. Na pandemia de um vírus letal contra o qual não há medicamento ou vacina, é estarrecedor que ele não reconheça que o nosso trabalho, o trabalho de todos os colegas jornalistas daqui da Globo, mas também de todos os veículos, é um remédio poderoso, dar informação para que o povo possa se proteger. Há muitos trabalhos essenciais, o dos médicos e enfermeiros em primeiro lugar. Mas nós, jornalistas, estamos nas redações e nas ruas, arriscando a nossa saúde para cumprir a nossa missão. E fazemos isso com orgulho.